Bom, vamos então falar aqui sobre os order blocks, né? Sobre os blocos de ordens institucional. Você entendeu aqui nessa aula sobre os pontos de interesse, o porquê que nós chamamos de ponto de interesse institucional, aquela faixa de preço, mas como identificar isso, como entender o time de entrada, como entender aonde marcar o nosso bloco institucional. Eu vou trazer isso aqui para você através aqui desse desenho que eu fiz aqui, tá? Então, repara que o preço, vamos supor aqui, para seguir aquela ideia vendedora, né? O preço ele deixa aqui, captura essa liquidez. Então essa região ela já é uma região anteriormente que já deixou liquidez e o preço já saiu daqui de forma acelerada aqui nesse fundo aqui, né? Aqui para baixo, deixando aqui essa região de liquidez e o mercado vem e captura, né? Vindo aqui dessa baixa captura essa liquidez. E o preço ele se movimenta dessa forma aqui. Então, o que nós entendemos? Que nessa subida, o preço ele já vem subindo com um pouco mais de dificuldade, vem corrigindo, né, de forma mais fácil. Aqui ele renova esse topo com fechamento de candle, tá? Com fechamento de candle. Normalmente isso aqui é num time um pouco maior, e aí depende muito do time frame, do ativo que você vai estar ali operando, tá? Mas entenda o movimento, preste atenção nesse movimento e como marcar essas regiões de order block, tá? Então, em posição de captura, o preço está fazendo aqui esse movimento aqui. Repara que ele renova a máxima com fechamentos de candle. O meu candle azul é o candle de alta, o meu candle branco é o meu candle de baixa, tá? A partir do momento que ele renova esse topo aqui, essa máxima com fechamento de candle, se você ainda não viu e não entende o que é, aonde que um candle ele abre, aonde que ele fecha, aonde que é a máxima e a mínima, assista aqui a nossa playlist iniciando na Bolsa de Valores. A última aula eu vou estar falando sobre abertura e fechamento de candle, máxima e mínima, como funciona os candles, tá, ok? Ao renovar aqui essa máxima aqui, né, essa aqui, por essa máxima, com fechamento de candle, tá? Com fechamento de candle, você valida o fundo. Tá? Você valida esse fundo aqui. Então, você vem aqui, por exemplo, e marca aqui esse fundo aqui. Ó. Por quê? Porque se o mercado fechar abaixo desse fundo nesse momento, ele vai estar realizando o que nós chamamos de mudança de caráter, mudança de característica, né, dos preços. Então, aqui ele vai estar fazendo o quê? Um choque. Ao fazer um choque, o mercado ele tende a deixar o quê? Uma ordem de blocos institucionais a ser mitigado, né? A ser testado pelo preço. Então, a demanda, ou melhor, a oferta, né, que está entrando aqui nesse movimento, vai testar o quê? A demanda. Ok? Então, nesse teste que normalmente não é sempre, mas muitas vezes ele vai vir mais fraco comparado à queda, ele vai testar uma região. E aqui eu vou te mostrar aonde e como ele vai realizar aqui esse teste. Tá? Então, o order block nada mais é, nós marcamos muitas das vezes o último candle de alta, ok? O último candle de alta antes do primeiro candle de baixa. Esse candle, essa queda, ela tem que entrar o quê? Uma força de oferta, uma força vendedora, uma força de preço contrário, visto que o preço está querendo subir e entra uma força vendedora aqui, fazendo um choque. Tá? Então você vai marcar o último candle de alta todinho, o último candle de alta, da máxima mínima, o último candle de alta que foi perdido aqui. Ó. Esse último candle de alta é o nosso bloco institucional. Você vem aqui, marca, né, na entrada do bloco aqui a sua entrada, coloca a máxima, né, o stop acima da máxima do candle, tá? 10, 20, 30 pontos, depende do risco-retorno. Acima, a ponto de que se ele superar essa máxima, te tira da operação. Por quê? Porque desconfigura o nosso operacional. O preço ele não pode mais renovar a máxima a partir do momento que ele faz esse choque. Se ele renovar a máxima, existe uma grande probabilidade do preço continuar subindo. Então não vale a pena você ficar numa operação. O
risco retorno aqui tem que ser dentro da gestão de risco. Nós vamos ter essa aula, fica tranquilo, mais à frente. E aqui, o seu trade, o seu alvo, ele tem que ser de, no mínimo, 3 vezes o seu risco. Tá? Vamos colocar aqui 3 vezes o risco. No mínimo, 3 vezes. Se você arrisca X, você tem que ganhar 3X aqui. Muitas das vezes o preço faz isso aqui, ó. Muitas das vezes faz isso aqui. Diogo, e se esse candle aqui, ele for menorzinho, ele for dessa forma aqui, ó. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Diogo, se for dessa forma aqui, ó. O preço ele fez dessa forma aqui, ó. Onde fica a minha entrada? A sua entrada fica aqui, ó. Fica aqui. E aí você vai entrar aqui, ó, por exemplo. A sua entrada vai ser aqui. O seu stop vai ser no mesmo lugar. Por quê? Sempre acima da máxima, tá? Sempre acima da máxima. Seu risco retorno de 3 vezes o seu risco. Automaticamente, se o seu stop é menor, o seu alvo de 3 vezes o risco também acaba sendo, tá? E aí acaba que 3 vezes o risco vai ser nesse fundo aqui, ó. Diogo, eu quero surfar. Tudo bem, pode surfar. Estou dizendo que 3 vezes o risco é o mínimo que você deve buscar. O mínimo. Nunca busque menos que 3 vezes o seu risco, ok? E aí o trade fica dessa forma, tá? Diogo, e se o preço faz isso aqui, porém no meio do caminho, o bloco ele fica um pouco diferente, por exemplo. Vamos desenhar aqui um pouco diferente aqui esse bloco, tá? Vamos supor que o preço fez isso aqui, ó. Deixou aqui, ó, um bloquinho aqui no meio do caminho aqui, ó. Vamos supor, tá? E aí automaticamente, vamos tirar aqui no meio do caminho aqui. Vou fazer assim, ó. Vamos supor assim, vamos supor que o preço fez dessa forma. Ele fez um choque em 3, fez A, B, C, por exemplo. Dessa forma aqui é que ele realizou o choque. O meu bloco ele vai ser lá em cima ou o meu bloco vai ser aqui? Vai depender da sua gestão de risco. Se estiver dentro da gestão de risco, a sua entrada ela é aqui. Muito provavelmente a região testada vai ser essa. Mas dentro da sua gestão, seu stop sempre lá em cima. Então, onde ficaria o seu bloco? Ficaria aqui, ó. Ficaria exatamente aqui, ó, dessa forma aqui, tá? E é o que ele faz muito. Você vai ver muito isso no mercado. Eu normalmente marco a região toda, né? Por quê? Porque o meu stop de qualquer forma vai estar lá em cima. Mas a minha entrada, desde que a gestão de risco permita, ela vai ser aqui. Com o alvo lá embaixo, como eu falei, 3 vezes o risco, né? Vai ser aqui. E aí o mercado testa aqui a região, o bloco e desenvolve. Bem como o preço pode sim testar a região de cima? Claro que pode. Claro que pode. Pode ir lá e fazer isso aqui, ó. E aí você vai ficar negativo aqui, seu stop continua lá e depois o preço vai e desenvolve. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas a forma correta de se marcar o order block é dessa forma. O último candle de alta antes do primeiro candle de baixa. Mas ele deixa essas regiões que eu já estudei muito vídeos, né? Eu aprendi essa técnica vendo vários vídeos americanos do ICT e tudo, e a gente entende que esse aqui que chama Fair Value Order Block ou Rollback, enfim, já ouvi vários termos, né? Mas o mais comum que eu vejo hoje em dia é Fair Value Order Block. Ele testa a Fair Valuezinha aqui, ó, e aí desenvolve o movimento. O preço pode stopar? Pode, mas a alta probabilidade. Tá em captura de liquidez, faz um choque, entra em tensão em preço contrário, mitiga a região de bloco e aí desenvolve
o trade lá para baixo, tá? Então é dessa forma que a gente identifica um order block no gráfico, tá? E essa foi a aula de order block de hoje. Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.